Bom, olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos. Então, eu agradeço quem já conseguiu acessar. Eu sei que os horários são bem corridos, mas eu agradeço quem está presente, quem conseguiu acessar e quem está assistindo na regravação ou, dependendo se está no YouTube ou se está no acesso gravado. Obrigado também. Eu sei que sempre é importante a gente achar um tempo para poder tomar mais uma informação maior ou compartilhar vídeos. Eu sei que tudo demanda tempo, então eu preciso de um tempo para assistir, para ter mais informações no momento que eu sei que tem muita informação, a gente tem muita informação disponível, é um momento que acaba concentrando informações enfim, acaba pela quantidade a gente acaba se perdendo um pouco. Então eu fico feliz quem está compartilhando agora e quem está assistindo depois. Bom, primeiro, como é que vai funcionar? O workshop online, então, é nada mais do que compartilhar com vocês algumas considerações sobre corrida de rua. Então, basicamente, sobre organização do treino, de uma sessão de treinamento, mas ao longo do workshop, da aula, a gente vai abordar muito mais do que simplesmente pensar em escolher o tipo de treino, organizar a sessão de treino, organizar os tipos de treinos. A gente vai abordar algumas questões que eu acho fundamental na hora de montar uma sessão de treino. Então, eu vou montar uma sessão de treino, mas tem mais coisa envolvida ou tem mais considerações que eu preciso entender. Bom, vamos lá. Como é que vai funcionar a aula? Eu já vou deixar aqui o link do material. Então, esse é o link do material material didático da aula. Então, vou colocar aqui o link didático, tá? Esse é o link, então tem. Agora eu já vou aproveitar e mostrar aqui. Então, o que, que tem nesse. O que, que consta desse material didático? Esse material didático aqui eu já vou mostrar aqui. Vamos voltar. Vamos compartilhar a tela. Então, material didático, ele vai ter a apostila, tá? Então, eu tenho aqui a apostila. A apostila, então, vai ser o material, vai ser o fundamento, o conteúdo mais extenso do que a gente tem aqui. E isso vai fazer com que eu vou usar uma apresentação, que é basicamente o mesmo roteiro, mas é mais resumida, é uma mais para apresentação. Aqui está o conteúdo completo. Então, só para ter uma noção, são 125 slides. Então, são 125 tópicos ou considerações sobre os pontos que nós vamos abordar. Então, esse material está bem mais detalhado. Então, por isso que eu julgo ele como importante para depois vocês retomarem com o material, comparar o que a gente conversou e ter um acesso mais detalhado. Então, depois que retomar, assiste o vídeo novamente, compara com o que a gente conversou e aprofunda um pouco mais no conteúdo. E mesmo assim, esse conteúdo ele não esgota o, o assunto. Ele nada mais é do que uma nova fonte baseado no que a gente conversou. Então, esse aqui é a apostila do curso, ou melhor, do workshop. Vamos ver outra coisa aqui. Nós temos também a apresentação. Então, essa apresentação que a gente vai fazer daqui um pouco, eu vou deixar também. Então, a apostila completa e a apresentação, que é os tópicos e a organização resumida do que a gente vai apresentar. E, além disso, eu vou deixar com vocês o modelo de uma planilha de treinamento, de um quadro de trabalho. Então, eu vou deixar ele está formatado no Word, mas ele tem uma estrutura que já permite em 2 semanas eu trabalhar. Então, vamos dizer assim, uma estrutura para 2 semanas. E fica bom porque ele já está pronto, ele está editável, então ele não está bloqueado, ele está no Word, e assim eu posso customizar, eu posso colocar com a logotipo que eu quiser, pode usar, fica à vontade. Então, esses são os conteúdos que eu vou compartilhar com vocês, que é relacionado ao assunto do nosso workshop. Bom, vamos lá. O que é o material que a gente vai trabalhar? Nós vamos associar o objetivo do curso, do workshop, é
corrida de rua. Essa é a modalidade que nós vamos conversar. E o objetivo principal é como o farol do nosso trabalho, da nossa conversa vai ser como organizar os tipos de treinos. Então, ao longo da apresentação, ao longo da conversa, a gente vai nessa direção que é como organizar os tipos de treinos. Bom, o conteúdo programático nada mais é do que uma sequência de assuntos para poder completar o entendimento que eu acho oportuno. Bom, antes de começar, eu espero que, bom, a maioria que já deve ter compartilhado algum tópico, algum curso, alguma informação do meu trabalho, e aqui está um resumo um pouco do meu currículo esportivo como atleta amador, e eu quero mais compartilhar a ideia de que o estudo, a parte teórica levado na prática, ou seja, aproximar a teoria da prática, é a forma que eu proponho, que eu sei que muitos de nós a gente faz isso, mas o do meu trabalho é levar a teoria para a prática e fundamentar a prática com a teoria. Então, eu acho que se eu abandonar ou exagerar ou colocar muita ênfase numa dos pontos, eu acabo não aproveitando. Então, eu gosto de compartilhar isso aqui. O meu currículo nada mais é para ter uma ideia do que a gente aplica, e o trabalho que eu faço, o trabalho que eu vou apresentar é um compilado, é uma reunião de tópicos que eu coloco em prática. Então, eles são eficientes, por quê? Porque funcionam e levam alguns resultados meus particulares, mas também do pessoal que treina comigo. Não é a única, então isso vale para qualquer assunto que for abordado, não é o melhor tópico, não é a melhor solução, mas é uma solução eficiente. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a ideia de que, estudando e aproximando a teoria, eu posso levar para bons resultados sem abandonar a segurança. Contato, então, aqui tem o e-mail, o endereço da página e o WhatsApp. Então, fiquem à vontade, assim que tiverem uma dúvida ou se você está assistindo agora, se está ou agora que eu digo está junto comigo agora, ou vai assistir gravado, fique à vontade, assim que tiver esse contato, fica à disposição para conversar e trocar alguma informação sobre o assunto desta aula, mas também explorar um pouco mais sobre esportes de resistência. Então, sobretudo corrida, duatlon, ciclismo, mountain bike e treinamento, estudo do treinamento esportivo e alguma coisa mais que a gente possa trocar ideia, fique à vontade. Bom, qual é a mudança esperada com essa nossa workshop? Não é um segredo, não é uma saída mágica, mas a mudança esperada aqui. Aí cada um faça uma autoavaliação. Então, qual que é a ideia? É num perfil básico que não monta o treino, então não monta um treino, não usa um critério para montar um treino. Então, qual é o perfil? Monta o treino sem critério. Ou não organiza a sessão de treino. Então, eu posso prescrever um treinamento, mas não necessariamente considerar critérios e organizar corretamente. E o que se espera? Qual é a mudança esperada? Que, ao final da nossa aula, o aluno, ou quem acompanhar, consegue relacionar os treinos com o perfil do corredor e os seus objetivos. Então, não necessariamente a gente vai chegar ao nível de ter uma prescrição efetiva, mas eu consigo identificar que esse treino aqui foi relacionado para esse perfil, com esse objetivo, esse treino está montado nessa direção, então eu consigo entender. E entender a organização da estrutura didática identifica o perfil da sessão de treino. Então, eu consigo relacionar qual o objetivo da sessão, para quem que é, e também entender durante o que foi feito no treino, eu consigo identificar a organização didática da sessão. Então, parte inicial, parte principal e parte final. Isso eu acho muito importante. Bom, além da mudança esperada, eu acho que cada um, a partir do momento que a gente toma uma ação, toma uma iniciativa, e eu sei que a gente acompanha nas mídias sociais ou na relação com outros profissionais, outros alunos, cada um tem a sua contribuição. E cada um contribuindo, isso aumenta a onda, então acaba expandindo. Isso cada um fazendo a sua parte, ou estimulando que outros façam, ou incentivando, melhor dizendo, que outros façam, eu acho que isso aí expande, e quem ganha é o aluno, o treinador e o nosso corredor, a nossa corredora. Então, eu acho que cada um largando ali vamos chamar esse balde, nesse oceano, nesse rio, cada um largando a onda expansiva vai ajudar que isso
por simpatia, alcance mais e mais. Bom, a proposta do que eu separei, eu tenho, logicamente, outros cursos, tenho cursos completos na plataforma EducaFit, na plataforma na Udemy e também na minha própria plataforma, treinoeficiente.com.br. Tem cursos que abordam ou corrida de rua, ou duatlon, enfim, num contexto maior. E o que eu entendi, o que eu procurei, estou procurando entender e também reunir conteúdos e discutir, conversar. Que muitas vezes a gente acaba pensando no todo sem definir o mínimo, assim, o básico. Então, eu estou organizando a minha estrutura vamos dizer assim, de conteúdos e de estudo em níveis de conhecimento. O que é nível de conhecimento? Eu separei em dois níveis. Eu acabo em três, mas eu coloquei dois porque eu acabei colocando montar treino nível 1, montar o plano nível 2 e gerenciar o plano nível 3, mas eu acabei consolidando o nível 2 e 3 num curso. Então, para não causar confusão, eu coloquei dois. Por quê? Muitas vezes eu penso em chegar no objetivo, um plano de treinamento, um programa de treinamento, mas eu falho na montagem do treino. Então, eu preciso alcançar o nível de conhecimento, de habilidade, vamos dizer assim, de prescrição para organizar um treino e, na sequência, na combinação de treinamento, de treinos, de sessões de treinos, eu vou acabar chegando num plano maior, num nível maior. Então, montar um plano, eu preciso ter a montagem do treino de uma sessão isolada consolidada. Obviamente, não sempre vai ter uma margem de erro, não tem, até porque não é uma matemática exata, mas eu tenho que ter uma sustentação, eu tenho que ter um conhecimento para montar o treino. A partir daí, eu penso em montar o plano. O que é montar um plano? Saber qual é o objetivo e da onde eu vou, para onde eu vou chegar. E gerenciar o plano já é um nível um pouco mais dessa minha divisão mais amplo, que acaba gerenciando desde o diagnóstico, planejamento, aplicação e controle, que nada mais é do que organizar em etapas, em estruturas, de maneira que toda ação esteja inserido dentro de uma gestão. De maneira que, quando eu for controlar uma sessão de treino, eu sei que eu estou na etapa de controle, acompanhando o momento da prescrição. Quando eu faço uma entrevista, ou a entrevista inicial, anamnese, conversa, em que momento eu estou? Então, nada mais é do que gerenciar, eu ter um entendimento do que qualquer atividade, qualquer ação, qualquer iniciativa está dentro do plano, vamos dizer assim, da preparação desportiva. Então, para isso, eu preciso montar um plano, entender como montar um plano e, principalmente, saber montar a sessão de treino. Bom, vamos lá. Ao longo, eu dividi em 4 grandes tópicos, que é perfil da prova e corredora, perfil da prova e corredor, e perfil do corredor ou da corredora, carga de treinamento, tipos de treinamentos e sessão de treinos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, só dar uma organizada aqui, vou voltar já. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Só retomando aqui que eu tive que dar uma olhada. Bom, vamos lá. Então, perfil da prova. Então, o primeiro ponto para eu montar uma sessão de treino, para escolher um tipo de treino, eu preciso saber para quem que é e o que a pessoa vai fazer, qual é o objetivo dela. Então, para isso, eu preciso organizar e eu vou separar, eu vou entender aqui como que eu vou dividir essa questão, como que eu vou entender o desafio, classificando a prova em função de critérios. Então, perfil da prova, eu posso fazer a análise bioenergética da prova, considerar outros fatores, a biomecânica. Então, não é uma questão que, quando eu for estudar ou analisar a prova, realmente estudar ela, tem outros aspectos que eu posso aprofundar, mas num primeiro momento, eu dividindo por critérios de distância ou duração da prova, eu tenho entendimento de qual é a demanda que essa pessoa vai enfrentar. Então, quando eu vou classificar as provas, eu tenho que escolher o critério. Pode ser distância ou duração da prova. Se for por distância, eu posso ter a classificação baseada na distância clássica ou na mais comum, 5, 10,
16, 21, 42, ultramaratonas. Essa é a distância mais comum, mais encontrada. Ou por faixas. Por quê? Quando se fala em corrida de rua, a gente tem a base dessas distâncias clássicas, 5, 10, 21, 42, enfim, tem essa questão toda. Mas no circuito regional, vamos dizer assim, na realidade mais próxima, quando tem um circuito municipal, regional, até estadual, tem, por exemplo, lá 5 provas no campeonato. Nem todas vão ter 5, 10, 21, vão ter números fechados. Dependendo da estrutura da cidade, do local que for fazer, a prova vai ter 6, a outra vai ter 7, a outra vai ter 9, a outra volta a ter 5. Tem uma margem que eu vou chamar de faixas de distância. Então, por faixas, considerando aquelas provas ali, então eu vou verificar quais são os eventos que eu vou participar. Aquela prova tem uma distância não muito afastada, assim, de amplitude de diferença, melhor diferença de distância, então eu coloco de 5 a 8, entre 8 e 10. Por quê? Fazendo a preparação, entendendo que a demanda é nessa faixa, eu mantenho uma organização próximo dessa demanda. Porque se eu fechar no 5 e a prova ficar 5, 7, 8, 9, eu vou ter uma exigência que vai afastar daquela minha preparação. Então, eu faço uma preparação no meio termo ali, faço uma média, não necessariamente uma média, mas uma porção que eu tenha uma faixa de preparação. Então, eu não vou pegar o que é só para 5 mil, o que é só para 10 mil, eu faço ali uma mistura. Isso eu acho interessante porque no último campeonato, na última temporada, vamos chamar assim, já que a gente está no afastamento bem grande, eu estava na preparação para o duatlo, então eu estava a prova de 5 quilômetros, que é uma das frações, uma das etapas do duatlo. Então, quando eu participei de uma corrida de rua, que era 6,5, 7 quilômetros, eu senti quando eu saí para a corrida, eu saí no ritmo que eu estava treinando, enfim, estava me sentindo bem, só que eu senti essa diferença entre treinar para 5 e espichar um esforço para 6, quase 7, eu senti uma diferença. Então eu comecei a perceber que se eu for tratar de corrida de rua e tiver essa variação, eu preciso considerar. Então por isso que distância entrou como também uma zona de trabalho. Duração da prova. Aí a duração da prova eu preciso relacionar com um parâmetro, escolher um autor. Então os autores classificam. Eu coloquei muito curta, média e longa, mas dependendo de quem está falando. Então, se eu pegar uma tabela, vou colocar aqui como exemplo do professor Verdugo, ele coloca por duração. Então, o que eu vou bater aqui é a questão da duração. Ele colocou faixas e classificou. Então, eu tenho de 8 a 30 minutos, de 30 a 1h30, de 1h30 a 3 horas e acima de 3 horas. Então, tem resistência e duração longa 1, 2, 3 e 4. Essa é a forma que ele colocou. O que interessa é que o critério é duração. Como que eu vou separar? Aí depende do autor. Mas, de qualquer maneira, se eu for classificar usando essa tabela, eu tenho a prova de 10 quilômetros, então já coloquei a distância de referência, então a prova por distância 10 quilômetros, mas eu quero saber por quê. Cada pessoa vai fazer no seu ritmo. 5 pessoas vão fazer 10 quilômetros, mas eu posso ter um atleta muito bom que faz entre 30 e 35, outro 33, 35, 38, mas eu posso ter, o que está sendo cada vez mais comum, pessoas que se aproximam de 1 hora ou até passam um pouco de 1 hora. Então, eu não posso, ou melhor, não posso, mas acaba não sendo tão eficiente eu escolher só, não, vou preparar para 10 quilômetros. Olha a diferença de quem trabalha numa zona, uma intensidade que permite que eu termine a mesma distância em 30 e poucos minutos e outra em 1 hora. Então, essa diferença pode ser que eu trabalhe em função da duração. Então, 45 a 50 minutos é o tempo que essa pessoa tem, eu coloco aqui na faixa, então estaria na resistência duração longa 2, eu usaria essa classificação e vou explorar as zonas de trabalho que essa pessoa, que esse autor indica. Então, a duração permite entender basicamente quais são as zonas dos sistemas energéticos, qual é a intensidade que eu vou trabalhar para completar trabalhar nessa faixa de duração. Então, permite que eu não coloque só a questão da distância, eu posso individualizar um pouco mais a demanda. Então, o que precisa ser feito? Então, classificar por critério de distância e duração. Eu teria, então, nesse exemplo que eu coloquei, prova de 10 quilômetros como critério de distância e duração, resistência e duração longa 2. O resultado, assim, de maneira genérica,
o corredor precisa ser treinado para a prova de duração longa 2, né, que eu sei que é 10 quilômetros, que por distância em função de suas zonas funcionais. Aí eu vou lá na literatura ou no meu banco de dados e vejo o que é no tempo. Aí o foco não é, quando eu escolho, priorizo a duração, significa que eu vou uma pessoa que precisa se exercitar, fazer uma prova que dure 1 hora, eu vou fazer um treino organizado para 1 hora, ou seja, o esforço, qual é o sistema energético, qual é a demanda, o que ele precisa, qual é a necessidade, o que ele precisa desenvolver, resistência, força, velocidade, para essa duração. Eu não vou focar no 10 quilômetros. 10 quilômetros, por quê? Eu acabo tratando igual pessoas que vão ter tempos muito diferentes. É uma estratégia, tá? Análise do corredor. Então, eu tenho no diagnóstico, até que eu vou começar já a organizar aqui um recurso da caneta, que acho que vai ficar interessante nos próximos momentos. Vamos ver. Então, vamos ver se fica aqui. Só testar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. Tá. Existem várias maneiras, ou cada um tem a sua não vou chamar origem, mas o histórico, às vezes, desde da própria formação acadêmica, mas também, às vezes, do histórico de atleta, ou de envolvimento com o esporte, que tem algumas coisas que a gente fala sobre a mesma coisa, mas de maneira diferente. Quando eu falo entrevista inicial, eu posso chamar de anamnese, conversa. Então, tudo que eu fizer para achar informações que vão me amparar na decisão, que vão me ajudar. Desculpe a letra que está horrível, mas aqui também não acaba. Minha letra não é bonita, ainda mais nesse programa aqui fica assim. Então, entrevista inicial por quê? Porque eu coloco um link com um formulário. Aí essa pessoa entra, faz o acesso lá e eu vou ter acesso às informações, faço uma primeira analisada, faço uma primeira, vamos dizer assim, entendimento, depois eu converso e vou complementando por quê? Eu faço análise das informações e depois eu faço um relatório diagnóstico. O que é o relatório diagnóstico? Nada mais é do que classificar e reunir as informações, baseado nisso aqui, eu consigo ter entendimento tal e tal, classificar, então, eu posso ter uma série de decisões que eu posso tomar baseado ou conclusões que eu posso ter nesse relatório. E um ponto interessante aqui, seja qual for o nível, os tipos de critérios que eu vou usar, eu acho interessante o profissional de educação física colocar junto, ter nesse momento aqui, que eu vou chamar de relatório diagnóstico, onde eu coloco parecer positivo ou negativo. Por quê? Aqui o corredor, a corredora, vai colocar a sua vontade. Eu quero completar a prova em tanto, eu quero fazer isso, eu quero emagrecer, eu quero fazer isso. Coloca todas as listas de meta de vontade. Quando eu analisar, eu preciso, aqui eu quero ser campeão mundial da maratona. Não dá. Então, essa meta não dá. O objetivo passa a ser, eu traduzo, eu consigo converter ou consigo estabelecer alguns pontos. Concorda, não concorda, ou estabeleça qual é o objetivo. A meta é essa, mas baseado na sua avaliação, esse é o potencial. Então, aqui no relatório, eu posso colocar parecer positivo, negativo, para fazer o treinamento previsto. Bom, definição do perfil do corredor, ou da corredora. Então, acaba sendo o que interessa aqui. Que eu consolidei aqui, eu coloquei uma tabela com os pontos que eu procurei ir um pouco mais do que só colocar como iniciante, avançado, intermediário. Eu peguei a literatura de referência, que vamos colocar o professor Alexandre Evangelista, e também o professor Alexandre Machado, enfim, combinei alguns entendimentos dele no que diz respeito ao tempo de experiência. Então, o que eu fiz? Eu coloquei, no primeiro momento, então, chega 5 pessoas. Então, cada uma que eu fizer, ou, enfim, cada um que passar pela entrevista, pelo processo de diagnóstico, baseado em 2 grandes funis, vai caindo no funil e vai dividindo. Então,
primeiro objetivo, primeiro critério grande, qual é o objetivo que a pessoa tem? Competir, participar de eventos, eu quero ir em provas, eu quero só fazer por condicionamento, eu quero treinar, eu quero usar a corrida, mas eu não quero participar de evento. Então, quando não quer participar de nada, só quer usar a corrida, não quer participar de evento, eu coloco como o esporte a nível com objetivo de condicionamento. Então, aqui eu vou falar de dois grandes objetivos: competir ou participar de eventos. Por quê? Todos vão ter o desejo, a vontade, o objetivo pessoal de evoluir e alcançar o melhor resultado. Mas quando eu falo em classificar, não, eu quero nessa prova, eu quero ver qual é a classificação que eu quero. Então, o meu resultado vai precisar ser comparado com os outros. Então, eu coloco essa pessoa como atleta. Dependendo do nível, então aqui já entramos aqui. Vamos lá. Então, pelo objetivo, então vamos participar de provas e eventos. Essa pessoa, então, vai ser classificada como recreativo. Objetivo principal: classificar em campeonatos ou prova. Então, essa pessoa é um atleta. Então, classificação, atleta recreativo. Os níveis, então, em cima para o recreativo, o principal critério para dividir o nível de recreativo, é o tempo de experiência. Menos de 6 meses, ele vai ser iniciante, entre 6 e 12 meses, intermediário, e mais de 12 meses é um avançado. Então, a pessoa que tem objetivo de participar de provas e eventos, ele quer melhorar, vai melhorar o desempenho, não tem problema, mas ele não quer classificar, ele não quer comparar com os outros, ele quer comparar consigo mesmo, quer participar, completar, enfim, seja qual for. Ele depende do tempo de experiência para poder ser classificado dessa forma. Já o atleta, eu já acabo não precisando. O que interessa é o desempenho, então o nível de desempenho. Então, baseado no resultado dele, eu posso ter um atleta, se ele tem um resultado, vamos dizer assim, não é que ele vai não vai alcançar pódio em tudo, não é que ele vai alcançar pódio, mas em cima da pretensão dele, os resultados dele permitem chegar no nível. Então, se eu participo regularmente ou no nível de provas municipais, então eu tenho o nível de atleta municipal. Atleta regional seria aquele corredor que tem apaguei aqui. Eu vou deixar assim. Ele acaba tendo um alcance nas cidades próximas ou até na mesma cidade, mas com pessoas que vêm de outra cidade e acabam fazendo ali daquele circuito presença de pessoas, de corredores, de corredoras de uma região maior do que a própria cidade. Então, vou dar um exemplo. Eu vou participar do circuito regional da região norte. Então, aí eu vou ter, na minha categoria, pessoas de diversas cidades. Então, isso permite que, se eu quiser classificar, eu preciso que o meu alcance, o meu rendimento seja comparado com cidade A, B, C e D. Então, eu vou alcançar pódio, não me interessa, eu quero classificar, eu quero ser comparado com outros. Então, não é pódio necessariamente, é comparação com resultados, com desempenhos de outras pessoas. Da mesma forma, provas estaduais, né? Eu tenho um atleta estadual, participa de eventos que tenham o desempenho alcança, ou tanto por classificação, ou eu vou para uma prova que não é necessariamente por classificação, não tem uma pré-classificação para chegar lá, mas eu quero classificar naquela cidade, então eu vou numa cidade maior ou num evento maior, que reúne pessoas de vários lugares, eu quero saber o que eu consigo, e para isso eu tenho que saber. Por quê? Eu posso ir para a capital, eu posso ir para Porto Alegre e fazer uma prova. É uma prova que reúne pessoas de várias cidades, inclusive do Brasil, tem provas grandes, mas o meu resultado não é expressivo em nenhum alcance. Então, eu sou um atleta municipal. Eu estou num evento estadual, mas não me credencia para isso. Então, quando eu falo estadual, é porque o meu resultado, meu desempenho acaba tendo um alcance naquilo que eu quero e aonde eu estiver. Óbvio que isso vai para nacional, mundial, enfim, aqui sobe. Então, aqui é onde alcança a maioria das nossas prescrições. Agora, assim, então eu vou chamar o que a gente mostrou agora de objetivo, tempo de experiência como critérios determinantes e critérios condicionantes, porque dependendo eu vou ter um histórico. Então, eu sou há mais de 10 anos corredor,
eu quero participar, então eu sou um recreativo avançado. Só que eu estou parado há 50 dias, há 3 semanas, há 4 semanas, então não significa que eu vou separar a carga, não. Então, se é recreativo, avançado, avançado faz isso. Aí eu vou lá e jogo a carga. Não, eu preciso considerar o momento. Então, a condicionante, eu coloco o tempo que ele treina regularmente. Então, são critérios condicionantes para, não, ele é desse nível, mas para eu assimilar, para eu apresentar uma carga, um projeto de treinamento, programa de treinamento, eu preciso confirmar. Então, as condicionantes, tempo regular de treinamento atual, né? Então, estou treinando regularmente é tanto. Por quê? Vamos colocar só um exemplo aqui para não esgotar o assunto. Deixa eu ver aqui onde está. Por exemplo, aqui eu coloquei o exemplo como avançado. Esse avançado, há pelo menos 12 semanas, ele treinando com uma certa regularidade, ele já está próximo de eu separar aquele conteúdo que eu tenho. Não, o pacote para recreativo é esse aqui, é avançado é isso aqui. Ele tem um suporte maior histórico para conteúdos. Eu não estou nem falando do nível da intensidade, do volume, mas eu posso colocar alguns conteúdos, uns tipos de treinos que uma pessoa avançada em termos de corrida vai assimilar melhor. Por quê? Significa que quanto mais tempo, significa que ele tem uma variedade maior de estímulos. Isso permite um lastro diferente de quem há menos de menos de um ano, menos de 6 meses não vai ter. Então eu posso ter pessoas aqui que têm um nível maior do que aqui, mas pelo tempo de treinamento, pelo tempo de estímulos, ainda não tiveram um repertório maior para adaptações que eu preciso. Então, aqui eu coloco, não, se ele está treinando há 2 semanas, realmente ele é aqui. Agora, pela classificação que nós fizemos, os determinantes, ele é avançado, mas está treinando há menos de 8 semanas, ou 6 semanas, ou 2 semanas, voltou a treinar, então eu faço uma classificação mais regular, então ele é recreativo, ou melhor, eu jogo ele para intermediário ou para iniciante e depois, conforme a evolução, ele vai progredindo. Então, é uma maneira de eu começar a carga inicial, tá? Isso vale para relatos de dor. Então, se está treinando. Aqui, para o atleta, eu coloquei um ponto maior, uma diferenciação de mais semanas. Por quê? Porque o nível de desempenho é esperado maior do que um compromisso, não é um compromisso, mas um custo-benefício acaba justificando um estresse maior no treinamento. O que é estresse maior? É uma preocupação de chegar mais perto do limite de desempenho. Por quê? Porque o objetivo dessa pessoa aqui é ter desempenho e acaba sendo exposta. Então percebam que a ideia é, eu tenho critérios determinantes e para garantir eu tenho que ter determinados condicionantes. E para todo mundo é obrigatório a declaração de boas condições de saúde ou acompanhado, então, obrigatório declaração, recomendado, como é que fala? Exames e alguma avaliação médica ou exames mais detalhados. Vamos lá, então, aqui um resumo desse mesmo assunto. Então, eu tenho lá, vamos lá, 4 pessoas. Vamos chamar aqui 4 pessoas, tá? Então, 4 vão começar num grupo, ou são meus alunos. Então, aqui tem o A, o B, o C, e esse aqui, para diferenciar, vai ser o Z. Bom, feito lá. Então, esse aqui tem vontade, esse aqui quer só participar, ele foi porque o A e B, não, desculpa, esse A aqui, qual é o objetivo dele? Não, ele quer só participar, ele quer ir na viagem com B e o C. Então, esse aqui, pelo objetivo, não é competir, é participar de eventos, seria o recreativo. Pelo tempo, quanto tempo? Aí, de acordo com o tempo, ele foi classificado iniciando. O B, não, o B quer competir, ele tem uma loja que deu camiseta para ele, vai patrocinar ele, então ele quer ir para a cidade vizinha. Então, o B quer competir e realmente, na entrevista, lá na comprovação, no histórico dele, tem desempenho que vai justificar isso aí. O C então, poderia ser fazer, também não quer competir, o C, né? Acaba sendo o intermediário, e o Z acaba, não, ele tem um alcance maior, ele vai para cá. Então, percebam que de um grupo, eu consigo, em critérios, definir eles. Agora, isso aqui é critérios condicionantes, mas digamos que aqui o Z, não, o Z ele vem de uma lesão, ele começou a treinar há 3 semanas, ele acaba não tendo, foi liberado agora há pouco, ele voltou a treinar, então o Z, ele tem a condição, mas pelo pouco tempo que ele tem, ele vai ficar aqui. Então, vamos colocar aqui ele, eu peguei errado,
nós vamos pegar ele num nível mais conservador. Por quê? Para preservar ele. Então, ele começa aqui como iniciante até ele ter uma progressão e aí, conforme os resultados forem apresentando, por quê? Essa organização aqui não significa que não vai fazer nada, mas eu preciso colocar esse pessoal, ou quem está treinando comigo, num perfil para poder separar ou pelo menos entender qual é a necessidade dele. Então, usando critérios, eu posso fazer isso. Isso basicamente é o que eu venho apresentando nos cursos, mas vou chamar de abordagem atual, que é minha, o meu entendimento e que eu consigo, às vezes, fazendo isso aqui, quanto mais eu procuro estudar, mais dúvidas surgem, mais soluções eu preciso aplicar e mais dúvidas surgem, mais necessidades, porque eu tenho vários atletas, assim como vocês, vários corredores, vários atletas, até o termo atleta acaba assustando alguns, mas de maneira geral eu vou acrescentar no próximo ponto o nível de condicionamento, então eu vou ampliar a classificação. Atleta municipal bem condicionado, atleta corredor recreativo intermediário pouco condicionado ou muito bom condicionado, muito bem condicionado. Por quê? Porque depois que eu tiver informações de desempenho dessa pessoa, eu posso classificar eles. Então eu nada mais é do que combinar outras formas para eu definir e conhecer melhor essa pessoa. E esse aqui eu acabo resumindo, mas daquele relatório, daquela fase, eu vou chamar de perfil do corredor. O que eu acabo... Então, esse em azul aqui são pontos que eu vou completar, então deixo aqui. No caso nosso, a gente está falando aqui de um momento onde a gente está falando de corrida, então aqui vai estar... Aqui é uma redação básica, então eu deixo uma redação para me ajudar a definir o perfil. Então, de acordo com o resultado dessa etapa de diagnóstico, eu vou preenchendo, eu vou completando alguma coisa aqui para ter um ponto já para não me perder. Então, se fosse uma outra condição, aqui estaria aberto também, aí se é ciclista, se é nadador, se é triatleta, se é duatleta, então do atleta de 40 anos. Então, aqui a classificação, o adjetivo, né, qual é o esporte e a idade. Então, no nosso caso aqui, o perfil que eu vou colocar como exemplo é: terminei lá a entrevista, fiz o diagnóstico, entrevista, analisei, tracei um perfil, ficou corredor de 40 anos de idade, classificado como recreativo, de nível intermediário de experiência na prova de 10 quilômetros, com o objetivo de melhorar aí, acabo acrescentando objetivo e algumas outras informações. Melhorar o seu tempo, 45 minutos, trabalha como enfermeiro. Por que a profissão eu comecei a perceber que conta, e muito? Eu preciso entender isso na hora de montar. Porque tem profissões que têm horários diferentes, tem demandas físicas, estresse, tem várias coisas. Então, por exemplo, esse enfermeiro, esse rapaz aqui, até um extrato do perfil que eu tenho, de um corredor que eu tenho. Ele é enfermeiro, então, enfermeiro, pessoal da saúde, pessoal de segurança, tem escalas de serviços. Então, escalas de serviço. Então, tem semanas que trabalham de noite. Então, eu vou programar a melhor semana de treinamento e acaba que essa pessoa está sempre mal dormida ou naquele momento está mal dormida e eu coloquei uma semana de choque. Então, eu tenho que entender em que contexto vai ser realizado esse treinamento. E cidade, IMC também. Bom, eu não vou entrar na discussão do IMC, mas a IMC, lembrando que a maioria desses treinamento ou de prescrição ou de consultoria está ampliando para o online. Então, se eu não tenho acesso a medir, a fazer dobras cutâneas, enfim, uma avaliação antropométrica melhor, altura e peso já me dá o IMC. O IMC não quer saber se o percentual de gordura está alto ou não, quer saber qual é a massa que essa pessoa está carregando, está suportando. Lembrando que, em cima da biomecânica, de 1,5 a 3 vezes é o peso que essa pessoa, que a corrida, oferece. Então, nesse momento, me interessa ter uma noção de qual é o impacto ou estimar qual é o nível que essa pessoa está. Por quê? Isso vai me dizer, não, a pessoa acaba sendo um fator condicionante para o treinamento. E tem que ser. A pessoa quer competir, tem histórico, tem tempo de treinamento, mas está com o IMC muito acima. Então, naquele momento, ele tem a vontade de competir, mas ele precisa, no primeiro momento, fazer uma adaptação anatômica, tem que favorecer, tem que priorizar a saúde dele e passa pelo ajuste corporal. Aí sugere, a gente pode encaminhar e deve encaminhar para outros profissionais que podem fazer essa ajuda de
do primeiro momento, tratar, ou tratar não, focar num objetivo que não é o que ele quer, mas é o que ele precisa.